pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu tenho aqui o Subotai da coleção Conan the Barbarian Ultimates Wave 5 da Superset. A figura vem nessa caixa padrão da Superset com o logo do filme Conan the Barbarian na frente e o nome do personagem embaixo. Eles deram uma economizada, não vem mais aquela capa maneira na caixa. Atrás tem uma imagem do arco e flecha do personagem e embaixo tem a história do Subotai na Batalha dos Montes. Subotai e Conan perseguem Thulsa Doom até Zamora, onde o governante da cidade implora que eles derrotem Doom e resgatem a princesa Yasmina. Eles organizam um confronto nos montes e quando as forças de Doom aparecem e avançam para a batalha, um a um os heróis derrotam seus inimigos, até que apenas Doom permaneça. Antes de fugir, Doom dispara uma flecha de cobra mortal em direção à princesa, mas Subotai entra em ação para impedir o disparo e salvar sua vida. Esse é o trecho do filme que o Subotai aparece com essa roupa da figura. E aí, bora ver a figura? Tá aí a figura do Subotai fora da caixa. O ator que interpretou o Subotai foi o shaper e surfista havaiano Gary Lopes, mais conhecido como Mr. Pipeline. Ele e o Jack Shipley criaram a marca pioneira de surfwear havaiano, a Lightning Bolt, que tem a icônica marca do raio na prancha. Reza a lenda que a casa do Gary Lopes em Pipeline balançava quando soprava o vento certo para as ondas de pipe. Certa vez o Gary Lopes, sobrevoando Bali na Indonésia, avistou o pico de Uluwatu, que era desconhecido. Ele marcou o lugar, foi lá, surfou aquelas esquerdas tubulares perfeitas durante 4 anos e só depois ele revelou para o mundo. E hoje em dia é um pico internacionalmente conhecido. Ele simplesmente descobriu o Uluwatu. Além dele ser uma lenda, um pioneiro e um desbravador do surf, ele ainda atuou nesse filme icônico que é Conan o Bárbaro, que entrou para a história do cinema. A figura mede 17,5 cm de altura. Vamos dar uma olhada na figura de perto? Eu acho que a figura está bem parecida com o personagem. A head sculpt está bem legal, o capacete. Eu acho que o rosto está parecido com o do ator. Tá aí a armadura que o Subotai improvisou na Guerra dos Montes. Essas ombreiras são presas aqui por essa tira. Tem esse bracelete. Dá para remover se tirar a mão. Aqui é o saiote dele, bem legal. As botas, tem esse pelo aqui. Tá maneira a figura, bem legal. Os acessórios. Tem essa cabeça extra, com a boca aberta, como se ele estivesse numa cena de ação. Tá maneira a cabeça extra. Tem essa lança, bem legal a lança. Tem aqui o detalhe da amarra da lâmina. Muito bem feitinha. Tem essa espada pequena, quase uma adaga, com a lâmina curvada. Tem um prata brilhante, tá bem legal. Tem essa bainha, com esse encaixe aqui. Provavelmente se encaixa nesse buraco. Coloquei aqui a espada na bainha. A bainha tem esses detalhes, tem uma amarra aqui e tem essa parte aqui que simula uma pelagem maneira. Tem esse arco, tá bem legal, bem parecido com o do filme. Tem aqui vários detalhes, como se fosse um pelo enrolado. Tem essas partes da ponta aqui que são umas lâminas. E vem com essa cordinha aqui, tá bem apertada, bem justa. Tá maneiríssimo o arco do Subotai. E vem essa única flecha, muito bem feita. Ela praticamente tem uma ponta bem pequena. E o estranho é que não vem o quiver com as flechas. Então é uma peça única.
para posicionar a figura disparando a flecha. Esses são os acessórios. Agora vamos dar uma olhada nas articulações da figura. A cabeça olha pouco para cima, por causa do capacete, olha para baixo, mexe para os lados, balança um pouco. Na cintura ela roda, não tem esse movimento de ir para frente e para trás. O ombro tem a articulação dentada, sobe até aqui, o bíceps roda. Aqui no cotovelo, o braço também roda, dobra um pouco menos de 90 graus, estica legal, a mão roda e o pulso tem articulação horizontal. As pernas aqui no quadril também tem a articulação dentada, então abre legal para o lado, chuta para frente, chuta para trás. Aqui em cima da coxa tem uma articulação, roda. A perna dobra também um pouco menos de 90 graus. Aqui roda também. No calcanhar, o pé vai para cima, vai para baixo e inclina. Tem 2 pares de mãos extras. Essa mão provavelmente é para segurar a flecha, quando estiver puxando ela do arco. Tem essa mão esquerda com o punho cerrado. E tem esse outro par com as mãos abertas numa posição de ação. Vou colocar os acessórios agora na figura, ver como é que fica. Coloquei aqui o Subotai numa pose segurando a lança, ficou legal, dá para segurar com as 2 mãos. E coloquei também a cabeça extra, que está com uma expressão de ação. Ficou bom, a figura segura bem o arco com a flecha, e dá para posicionar legal a figura. Ele fica quase com a posição perfeita, segurando o arco. Cara, ficou muito legal essa figura segurando o arco e flecha. Muito perfeito. Aqui o detalhe da mão segurando a flecha. Tem esse espaçozinho aqui para encaixar a flecha. Muito bom. Agora eu vou tentar encaixar a bainha da espada dele aqui nesse encaixe. Coloquei a bainha aqui no encaixe. Achei que ficou mais ou menos porque o encaixe não permite que rode, ela vai ficar nessa posição. E essa posição é uma posição estranha. Ficou meio flutuando. Vou colocar aqui a espada. A espada na bainha. Essa mão até pode ficar fingindo que está segurando aqui. Fica até legal. E o plástico da mão podia ser um pouco mais flexível para facilitar colocar os acessórios. Tá ele com a espada na mão. Tá aí o Subotai numa pose de ação segurando a espada. A espadinha dele é bem legal. Hora da comparação. Essa figura é da mesma Wave 5 do Subotai, é o Espírito de Valéria, e eu ainda vou fazer o review dessa figura aqui no canal. E essa é outra figura da Wave 5, que é o Conan, Batalha dos Montes, que eu ainda vou fazer o review também. E esse é um dos vilões, aliado do Thulsa Doom, e também faz parte dessa cena da Batalha dos Montes. E esse é um outro vilão, também aliado do Thulsa Doom, que também faz parte dessa cena da Batalha dos Montes. Figura irada. Esse é o Thulsa Doom, é a primeira versão que foi lançada numa Wave anterior. Nessa Wave 5 lançaram uma outra versão, um repaint, e acabei não pegando porque eu achei essa versão bem mais legal. E essa é outra versão do Thulsa Doom se transformando em cobra. Tem esse Conan, Pit Fighter.
E na ordem que as figuras vão aparecendo no filme, tem essa versão que é o Iconic Pose, que é a pose icônica. E eu desafio alguém que tem essa figura a não deixar ele nessa posição por muito tempo. Eu coloquei ele nessa posição e não consegui mais mudar. E a versão Warpaint, pintura de guerra, que aparece mais para o final do filme. Gostei da figura do Subotai da Super 7. Acho que está igual ao personagem do filme. A Head Sculpt está parecida com a cara do ator. Os acessórios estão legais, mas vou dar uma nota 8, porque faltou o quiver das flechas. Achei as mãos duras para colocar os acessórios. E acho que a Super 7 não capricha tanto nas figuras quanto outras marcas. Beleza? Diz aí o que achou da figura, deixa nos comentários. Se amarrou no review? Dá um like para dar uma força no canal. Tamo junto e até a próxima!